sou a Lígia Diniz Pereira Andriolo, graduada pela turma 55 aqui da Santa Casa. E para falar um pouquinho, da minha infância, como é que eu cheguei até aqui, o que eu gostaria de começar contando é um pouquinho da minha mãe. Ela cresceu numa fazenda e ela tem 12 irmãos. Ela foi uma das primeiras a fazer faculdade e quando ela veio para São Paulo aqui, ela tinha 15 anos e aí ela já trabalhou e fez faculdade desde pequena. E sempre era trabalho de dia e a faculdade à noite. E ela fez 3 faculdades. Ela não é da área da saúde, mas quando ela me teve, ela já estava casada e tudo, já tinha as 3 graduações, estava fazendo mestrado. E ela é a minha maior referência, não só por toda a história de vida dela, o quanto ela estudou, o quanto ela trabalhou, o quanto ela teve que lutar contra vários empecilhos que colocavam para a carreira de uma mulher na época, nos anos 80, 90. Ela também me criou sozinha, porque meu pai faleceu e eu era muito pequena ainda. E então ela sempre foi a referência para mim de super-heroína e de mulher que consegue fazer tudo o que sonha e tudo o que quer. E além disso consegue também cuidar da família toda. Ela só tinha eu sou filha única, mas ela também ajudava todos os irmãos em tudo que eles precisavam. E continua estudando e está já pensando na 4ª graduação dela agora que eu terminei a faculdade. Então, eu sempre vi essa mulher forte ao meu lado, eu olhava e falava, ela é minha inspiração, eu quero ser que nem ela. Fazer tudo que eu tenho vontade, tudo que eu tiver vontade e ter todas as possibilidades para os meus filhos e para mim que ela conseguiu proporcionar para a gente. E, assim, eu estudei num colégio particular a vida toda e sempre fui, assim, uma boa aluna, né? Assim, os 7, 8. E eu comecei a pensar na medicina, eu lembro numa aula de bioética, que a gente tinha muita questão de bioética na filosofia, na sociologia, no colégio, na 5ª série. E foi mais ou menos o momento que eu decidi ser médica, porque eu achei tão interessante a discussão da questão do HIV, do medicamento e toda a questão social na época de que essa doença surgiu, né, digamos assim. Que eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero cuidar das pessoas, eu quero ajudar as pessoas a estarem bem com elas mesmas, terem uma saúde boa e terem uma boa qualidade de vida. Eu pensei assim na época. Na época eu pensava que eu ia ser pesquisadora. E aí eu comecei a ter um pouquinho mais de contato pelos seriados mesmo, que abordam um pouco da vida de médico, obviamente eles exageram muito, não é tão real. Mas na época, para quem não tinha muito contato, porque eu não tenho médico na família, era uma imagem que eu pude ter mais ou menos que a vida era extremamente corrida e exigente, que você precisava estudar muito, se esforçar muito para alcançar aquilo. Mas que sempre valia a pena quando você conseguia fazer uma pessoa ficar bem. E eu sempre me emocionei, assim, desde criança me emocionava quando, não sei, o pai volta da guerra e reencontra os filhos e a esposa, por exemplo, ou quando alguém consegue superar um câncer. E é desse tipo de coisa que eu gosto e eu sempre amo essas cenas, sempre me emociona. E foi pensando nisso que eu falei, eu vou ser médica. E também, assim, esses foram momentos que eu pensei, eu vou ser médica. Mas sempre agora que eu fiquei pensando, pra conversar aqui com vocês, eu lembrei que desde pequena minha mãe deixava documentários para eu ver. E, assim, de reprodução humana, da adolescência, de pediatria, de doença cardiovascular. Eu lembro, assim, 4 anos eu já falava trompas de falópio, assim. Então, eu já tinha um contato com a questão da saúde desde pequena. E, então, foi algo muito presente na minha vida, apesar de não ter uma influência de alguém da saúde. E aí eu terminei o colégio, em 2012, e eu fiz 4 anos de cursinho. A cada ano foi um desafio. Eu precisava estudar muito e também precisava cuidar muito do meu emocional, da minha autoexigência. Isso foi, eu acho que, o maior desafio que eu tive que enfrentar. Mas, graças a Deus, eu também sempre fui muito determinada e com a minha mãe que não sabe desistir. E sempre me acolheu e sempre levava lá um pãozinho com leite para mim, para me dar força.
Quando eu estava num momento muito difícil, em 2016, no quarto ano de cursinho, não pensava em desistir, mas eu estava exausta de estudar as mesmas coisas há 4 anos. E sempre chegando muito e muito perto. Que o meu objetivo sempre foi FUVEST, sempre era USP ou Santa Casa, o meu sonho. E então a minha mãe falou, então a gente vai fazer um intercâmbio. Então a gente pensou nas possibilidades e aí a gente escolheu ir para Guatemala. E aí a gente foi para Guatemala estudar espanhol, conhecer um país diferente, pessoas diferentes, cultura, comida. E aí a gente ficou um bom tempo lá. E aí eu larguei o cursinho, assim, parei de estudar, isso foi no meio do ano, que eu já não aguentava mais. E lá na Guatemala, assim, eu sou uma pessoa extremamente ativa, e minha mãe também. A gente não consegue ficar metade do dia sem fazer nada. Então a gente falou com algumas pessoas lá que a gente foi conhecendo, e aí eles levaram a gente num hospital. Era um hospital de longa permanência para pacientes que tiveram paralisia cerebral e adultos idosos que não tinham família, não tinham suporte e necessitavam de atendimento médico. E como eu já tinha feito muito trabalho voluntário aqui no Brasil, minha mãe e eu, a gente já dava aula para adolescentes em situação de vulnerabilidade, fazia muita ação social com arrecadação para refugiados e tudo, principalmente pela Mocidade Espírita, que esteve presente toda a minha vida. A gente foi aceita no hospital como voluntária e já no primeiro dia eu mal sabia falar espanhol, mas já me colocaram para dar aula para adolescentes. E era aula assim, mais para ser dinâmica, promover a integração entre eles. E eu lembro dos 5 meninos e aí eu inventei um jogo ali com algumas cartas que tinha e eles começaram um a ajudar o outro assim naturalmente e foi lindo. Eu falei, cara, eu tô no lugar certo, assim, eu precisava disso para relembrar o porquê que eu vim para esse mundo, assim. E então a gente passou várias semanas assim, cuidando das crianças, ajudando a enfermagem, a fisioterapia. E aí depois eu voltei pro Brasil, prestei a primeira fase da FUVEST e aí a minha mãe falou, a gente volta para Guatemala quando sair a segunda fase. E aí tá, porque eu tava doida pra voltar. E aí, no dia 19 de dezembro de 2016, finalmente, depois de vários anos, tirando 1 ponto abaixo da nota de corte da FUVEST, eu passei pra segunda fase. E aí eu falei, cara, agora eu passei, finalmente eu passei, vai ser Santa Casa ou USP. Eu estou em casa, finalmente. Eu vou fazer o que eu tenho vontade, o que eu vim fazer. E aí eu fiz a segunda fase e no dia seguinte eu já estava voltando para Guatemala. E aí eu fiquei lá até saírem as listas de aprovados e aí eu tinha sido aprovada na Santa Casa. E aí a gente estava voltando pro Brasil, eu encontrei amigos, a gente comeu pizza. E aí a gente trabalhou depois no trabalho voluntário e aí eu vim fazer a matrícula. Eu não conhecia ninguém, nunca tinha vindo aqui, mas eu olhei o hospital como um castelo, parecendo Hogwarts, que a gente chama, né? Lindo, cheio de pessoas de todos os jeitos, de todas as formas. E os alunos recebendo a gente, falando todas as coisas que eles amam na faculdade, o que eles faziam na faculdade. Eu fiquei, cara, encontrei o meu lugar. Estou no lugar certo e eu vou amar aqui. E foi exatamente isso, quando eu cheguei aqui. Bom, e assim que eu cheguei na faculdade, já na primeira semana já queriam levar a gente para ver paciente na enfermagem. Aí eu falei, caramba, que legal, eu já vou me sentir um pouquinho assim médica. Muito diferente de outras faculdades que demora vários anos para ter contato com o paciente. Isso eu achei incrível. Fora a questão de que já levaram a gente no PS para tirar sangue, para conversar com o paciente, eu achei maravilhoso isso na enfermagem e com alunos do 5º ano que eram nossos monitores de propedêutica. Cada dia que ia passando eu ia me apaixonando mais pela faculdade, pela medicina em si. E o impacto, né, do cursinho para a faculdade foi muito grande. Eu estava muito acostumada a estudar e num ritmo muito frenético. Assim, teve momentos no cursinho, assim, principalmente no meu primeiro ano. Eu chegava tipo 6h30 da manhã e saía
11 da noite. E aí tinha que ir para casa, ainda tomar banho, jantar e tudo. E até acordar de novo no dia seguinte, não dormia quase nada e estudava naquele ritmo frenético, né? Mas aí no primeiro ano, tinha que ser um ritmo parecido, porque a exigência que a gente tinha com morfologia e bioquímica era muito grande, muito grande. E era uma matéria completamente diferente do que eu estava acostumada a estudar. Então eu tive que me reinventar inúmeras vezes até achar alguma forma que funcionasse para aquelas matérias que eu tinha aqui na faculdade. E obviamente o que funcionava para bioquímica não funcionava para morfo, não funcionava para biofísica, nem para enfermagem. Eu tinha que ir me reinventando. A cada prova se inventava uma forma diferente para tentar me adaptar. E todo mundo ficava assustado, todo mundo tinha medo de pegar exame dessas matérias. E a gente tinha os professores muito presentes, mas eles eram muito exigentes. E às vezes parecia que a gente dava tudo da gente e ainda não era suficiente. Mas, então assim, o primeiro ano eu acho que foi o ano em questão de estudos, de desafio, o mais difícil. Porque eu tenho vários, assim, momentos que a gente lembra. A gente saía daquela prova extremamente difícil e ia comer aquele frango crocante do Estevão. E também a gente comprava churros na Coral Coxinhas. E eram aqueles momentos de tipo, vamos libertar, seguir em frente e pensar como é que a gente vai fazer para a próxima prova para tirar um pouquinho mais de nota. Então foi um ano muito difícil. Mas aí, no segundo ano, eu já estava um pouquinho mais adaptada. Né, tanto com relação às pessoas, com relação ao ambiente, não me perdia mais tanto na Santa Casa, já sabia estudar um pouquinho melhor a medicina, né, e eu comecei a ir muito melhor, assim, ter muito menos estresse para conseguir estudar, para conseguir aprender e ter um rendimento bom. E assim, tanto na faculdade toda, eu peguei, graças a Deus, só 3 exames, assim, os 2 de morfo no primeiro e no segundo ano, obviamente, não consegui passar em morfo de primeira. E um no quinto ano de obstetrícia, que foi um momento que eu tava exausta. O quinto ano, assim, foi, acho que o ano mais intenso da faculdade em questão de vivência, né? Que é o ano que a gente fica quase 100% dentro do hospital. E, assim, muitas experiências, muitos pacientes, muitas histórias. É difícil falar num depoimento, né? Você lembra de uma coisa e começa a lembrar de várias coisas, vários pacientes que me tocaram. E aí eu acabei tendo um burnout no quinto ano, durante o estágio de obstetrícia. E aí eu acabei pegando exame. Mas até aí tudo bem. A gente deu um jeito, assim, eu comecei psicólogo e aí comecei a ressignificar as coisas para me sentir melhor e bem no hospital de novo. E aí, assim, pensando em momentos que mais me marcaram na faculdade, eu consigo pensar em muitos momentos. Mas acho que eu gostaria de falar de um paciente específico. Ele era um paciente que veio com quadro de tuberculose, insuficiência respiratória aguda, foi encontrado na rua, era usuário de crack. E aí ele veio pra cá, precisou ficar em isolamento. E aí eu precisava examinar ele todos os dias. Ninguém queria chegar perto dele, porque ele era extremamente agressivo, desconfiado, e não deixava ninguém tocar nele. E aí eu já, imaginando, né, me paramentei direitinho, entrei, fui conversar com ele, e eu deixei ele desabafar. Ele extravasar tudo que ele estava sentindo naquela hora. E aí, quando ele terminou, eu comecei a explicar as coisas para ele. Porque ele não entendia por que tinha que tirar exame de sangue todos os dias. Ele perguntava, o que vocês vão fazer com o meu sangue? O que vocês estão fazendo? O que é isso? Por que tem que me tocar toda hora? Por que entra gente toda hora? Por que várias pessoas repetem as mesmas coisas que fazem comigo, as mesmas perguntas? Tipo, quem são vocês? O que eu tô fazendo aqui? Ele não tinha entendido. E aí eu sentei, conversei com ele e expliquei calmamente o porquê de tudo. Por que precisava ser examinado várias vezes, todos os dias, várias vezes no mesmo dia, por pessoas diferentes. Por que precisava tirar sangue todos os dias. E ele foi acalmando com o passar dos dias. Ele ficou algumas semanas com a gente.
E com o passar dos dias eu fui conseguindo construir um vínculo muito forte com ele. E era sempre assim, ele sempre ficava feliz, comigo ele falava bom dia. E aí eu ia fazer o exame físico nele, aí ele perguntava, o que você está fazendo? Aí eu explicava pra ele que eu estava ouvindo os pulmões, palpando o fígado e tudo, o porquê que eu precisava fazer aquilo. E aí no dia seguinte ele falava, e como é que tá? Eu tô melhor? Então ele começava a perguntar, falava assim, que hora que eu vou tomar o meu medicamento? Começou a se interessar pelo tratamento e ele foi melhorando. Então aquela pessoa que estava num ambiente estranho, que não se sentia acolhida, não se sentia parte, não conseguia confiar em ninguém, no último dia da internação dele, ele queria ver os alunos do 2º ano para ensinar eles a fazerem um exame físico. Ele queria ser a cobaia, digamos assim, que ele falava. E aí eu chamei os alunos com a professora e aí eles aprenderam com ele. E aí depois ele me falou assim, doutora, esse tempo que eu passei aqui vendo vocês estudando, eu vou me esforçar muito para sair do crack, para voltar para minha família, voltar a trabalhar, voltar a estudar, ter uma vida e ajudar pessoas como eu. Quando ele falou aquilo, eu fiquei tão emocionada, eu falei, eu não sei se ele realmente vai conseguir, mas eu espero que ele consiga. Eu nunca vou esquecer esse paciente, ele me marcou demais, assim como vários outros que eu até conseguiria contar várias histórias. Mas ele, assim, vai ficar pra sempre, assim, no meu coração. E eu, pensando em outros momentos, assim, outras coisas que me marcaram na faculdade, eu diria muito a monitoria de propedêutica. Tanto do 1º ano, que o meu monitor era incrível, o Marcelo, quanto do 2º ano, que também era incrível, que era o Adilson. E ele também já deu depoimento aqui. Ele, assim, tanto igual a minha mãe, estudou muito, trabalhou muito, até chegar onde ele chegou. E, assim, mais um exemplo, mais uma pessoa que eu pude pegar como referência e inspiração para conseguir ter determinação e foco. E, assim, o primeiro sopro que eu ouvi foi com ele, o primeiro fígado que eu palpei foi com ele, os primeiros sinais meníngeos que eu vi foram com ele. Então, assim, são momentos que eu lembro da aula direitinho e depois da discussão que a gente fazia em cima do caso. E assim como na mocidade eu também fui inspirada por pessoas assim, e eu tive vontade de retribuir na oportunidade que eu tivesse, de ensinar os novos, eu também tive com relação à monitoria de propedêutica. E então, quando eu cheguei no 5º ano, além do internato, eu também fui monitora de propedêutica do 2º ano. E igual o Adilson fez em 2018, eu tive os meus aluninhos e até alguns adotados. E eu ensinei eles, eu levei eles para ver paciente. E para eles, assim, foi extremamente importante porque eles tiveram o 1º e parte do 2º ano basicamente tudo online por causa da pandemia. Então, o primeiro contato com o paciente deles foi comigo. E eu estava lá no PS, sempre que eu via um paciente eu falava, venham, vamos lá ver. Aí eu levava, a gente fazia o exame físico completo, eles tiravam a história toda e aí depois a gente discutia em cima daquilo. E é uma das coisas que eu mais amo fazer. E a gente criou um vínculo tão forte que até hoje nós somos assim muito amigos, muito próximos. E mesmo a gente ficando agora esses meses, né, que eu já me formei, eles ainda estão vindo na faculdade, é como se eu ainda estivesse na faculdade, porque eles vão me contando tudo e eu continuo explicando, ensinando coisas para eles. E a gente se tornou muito amigo e é uma sensação de gratidão muito grande ter tido a oportunidade de ensinar eles. Eu sempre tive um talento muito grande em me sobrecarregar e pegar muitas coisas ao mesmo tempo para fazer, né? Então, além da faculdade de medicina, que a nossa é integral e tinha alguns momentos para a gente estudar, eu também tinha a mocidade, né, que era todo fim de semana eu trabalhava. E aí, na faculdade, eu achei melhor começar a fazer as coisas fora liga. Então, assim, eu fazia as ligas na hora do almoço, geralmente. Fiz do 1º ao 4º ano. Mas aí eu falei, eu vou tentar ser diretora de liga no 3º ano. No 2º ano, eu lembro muito bem que eu estava almoçando no Cama com um amigo meu, Matheus, que ele é da 52. E aí eu vi o chamado no grupo da turma que ia ter a primeira aula da Liga de Cardiologia Clínica. Na hora eu senti assim um aperto no coração, do tipo, vai. Aí eu falei, Matheus, eu tenho liga.
Aí eu terminei de comer rapidinho e saí correndo e fui pra aula. E aí eu lembro muito bem lá tava a Carol Covi, ela é da turma 53, e o Rogério Krakauer, que é o orientador da liga. Eu adorei a primeira aula, eu falei, cara, eu tô no lugar certo. E eu já estava apaixonada por cardio, pensando na anatomia cardíaca, que eu adorei, de morfo. Eu adorei também cardio na fisiologia. Aí eu falei, cara, é um assunto que eu gosto. Em eletrocardiograma, na propedêutica também, que a gente começou a ter com o Veronese, tá que eu não entendi nada no segundo ano. Mas cardiologia e a liga de cardio no segundo ano me marcou tanto que eu corri atrás e fiz um curso de 6 meses na Unifesp de eletrocardiograma. E foi assim, eu me apaixonei e eu comecei a entender tudo. Aí eu falei, caramba, eu amo esse tema, eu gosto muito de cardiologia, eu quero ser da diretoria da Liga de Cardio. Então, quando eles abriram as eleições tudo, eu me candidatei e eu fui eleita a presidente para o ano de 2019, no terceiro ano. Então eu fui presidente no terceiro ano e aí o Krakauer, ele é muito aberto a ideias e ele estimula os alunos, motiva os alunos e ele confia no aluno. Então a gente fez muita coisa. A gente teve aulas práticas de eco, ele é especialista em ecocardiograma. A gente organizou o Dia do Coração, que foi uma campanha para todos os funcionários, familiares, pacientes que quisessem ver colesterol, glicemia, jejum. E foram exames que a gente fez na hora e a gente já dava orientações de acordo com os resultados. O professor Salles também ajudou bastante nesse dia. E aí eu organizei esse evento junto com outras ligas de endócrinos, de diabetes, de clínica médica. E aí a gente colocou alunos para fazerem esses exames e orientarem os pacientes. Foi um dia maravilhoso e, graças a Deus, esse Dia do Coração, ele acontece ainda todos os anos, voltou a ser presencial ano passado. E também, pela Liga de Cardio, e com muito incentivo do Krakauer, eu tive a oportunidade de conhecer a Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia. E aí eu participei de vários eventos deles. A sociedade é composta por alunos e orientada por um professor. Nos últimos anos tem sido o Carlos Gundo, o Dante Pazanese e o Miguel Moretti. E eles também são envolvidos com a SOCESP, com a SBC. E então, são alunos de várias faculdades do Brasil. E aí, ao fim, em agosto de 2019, eu fui convidada para entrar na diretoria. Eu fui secretária do ano de 2019 até fim de 2020. Então, pegou todo o primeiro ano da pandemia e foi o ano, eu acho, que a SBLC mais cresceu, porque a gente começou, ao invés de fazer eventos presenciais, né, a gente começou a fazer online. A gente fazia palestras semanalmente com alunos representantes de cada faculdade e a gente chegou a ter uma filiação de 200 ligas do Brasil todo, de todos os estados do Brasil. Então, a gente atingia muitos acadêmicos, muitos acadêmicos. Então, a gente fez o nosso primeiro congresso com apresentação de trabalhos científicos e jornadas de prêmios. E também fizemos o nosso primeiro curso de eletrocardiograma nacional, com mais de 1000 inscritos e participantes. Foi uma experiência incrível, ter todo o contato com pessoas de outras faculdades, com outras experiências, outras vivências. E muitas pessoas, todas eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida. Só os que eu conheci em 2019 que me convidaram para entrar na diretoria. E então, ao fim de 2020, eu fui convidada eu fui eleita a presidente. E aí eu assumi a presidência no ano de 2021. E foi no 5º ano, junto com a monitoria de propedêutica. E também foi o ano que eu estava no meu 3º ano de coordenação das regionais São Paulo Centro, Santa Catarina e Paraná da Mocidade. Então eu estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, que até explica o burnout no fim do ano. E foi um ano incrível, A minha diretoria da SBLC foi maravilhosa, uma equipe maravilhosa. Claro que tivemos vários problemas, porque era muito trabalho, muitas reuniões, muita organização. Tinha que conversar com o palestrante, como organizar o cronograma, os temas, fazer as gravações, deixar tudo disponível. Então foi
muito intenso aquele ano, mas um ano que eu aprendi demais. Principalmente o trabalho em equipe, a paciência, a saber lidar com pessoas, e foi maravilhoso. E nesses 2 anos de 2020 e 2021, no fim do ano a gente combinou de se conhecer. E o professor Moretti, ele foi junto e a gente comeu pizza, e aí a gente viu, nossa, você realmente existe, né? Porque ficou anos conversando todos os dias e planejando eventos e como resolver problemas que envolviam aqueles eventos. Finalmente a gente se conheceu pessoalmente. Então, aquele dia em 2018 que eu tive aquela intuição de ir para a Liga de Cardio, me levou a ser presidente de uma sociedade brasileira. E é algo assim que até hoje a gente se conversa, a gente trabalha junto. A gente publicou 3 livros já, estamos publicando o 4º, se Deus quiser, agora na SOCESP. E, então, assim, foi uma experiência incrível. Fora todo o envolvimento com a SOCESP e a SBC também. Bom, e aí, com relação agora à especialidade, né, o que eu estou fazendo, o que eu pretendo fazer, eu, ano passado, estava extremamente cansada, exausta emocionalmente, fisicamente. O internato aqui é extremamente completo e exige demais da gente em todas as habilidades possíveis. E eu achei que eu precisava de um ano para descansar, trabalhar, ressignificar várias coisas e andar com partes da minha vida que eu tinha negligenciado durante o cursinho e a faculdade inteira. Então eu decidi não entrar na residência e então eu estou trabalhando em um hospital que foi indicação do Adilson e também estudando bastante, né? Agora eu estou conseguindo finalmente ter disciplina com o cursinho. E eu pretendo entrar em residência ano que vem, se der tudo certo. Quero fazer clínica médica e, muito provavelmente, cardiologia em seguida. E aí depois eu não sei, talvez a ritmologia ou estudo hemodinâmico. Estou pensando, mas como foi uma especialidade que me marcou desde o início da faculdade e é algo que eu estive muito envolvida na faculdade inteira, e que eu gosto muito, faz muito sentido para mim essa especialidade, é algo que eu pretendo seguir. Principalmente também pensando na questão da clínica. A clínica médica foi a parte que eu mais amei no internato, porque pacientes com a mais diversificada possibilidades de acometimentos, de tudo, né? E tratar o paciente como um todo é o que mais me estimula, né? É tipo, sempre ver um ser humano no paciente, que ele é um ser humano, né? Então, a especialidade que mais me estimula é a clínica médica e a cardiologia, por serem tão complexas e abordarem todos os sistemas e tudo estar relacionado. Me estimula demais pela pesquisa ser tão intensa e sempre atualizando e atualizando para os pacientes terem a melhor qualidade de vida possível. Eu lembro em várias aulas no início da faculdade que vários professores falavam que a medicina acaba desumanizando a gente, nós profissionais da saúde como um todo. Seja pela sobrecarga, seja pela decepção com relação a colegas ou com relação a pacientes que acabam não seguindo as orientações ou o tratamento. E isso, de fato, pode acontecer. Se assim, a gente esquecer que a gente está cuidando de um ser humano, que a gente vai ajudar aquele ser humano até onde ele quer ser ajudado, até onde ele permite ser ajudado. E nesse momento a gente precisa lembrar que nós não somos super-heróis. Também somos humanos, também vamos cometer erros, também temos coisas que melhorar na gente. Então, sempre tendo isso em mente, né, que nós somos seres humanos que estão cuidando de seres humanos, e sempre dar o nosso melhor, sempre procurar melhorar. Não se acomodem com o que vocês estudaram, falar que é suficiente, eu não vou estudar mais, vou deixar para depois. Sempre procurem melhorar e ser melhor, porque assim vocês vão estar garantindo a melhor versão de vocês para o paciente de vocês. Para quem ainda está pensando em fazer medicina ou já está lutando para entrar em medicina,
Mantenha o foco, mantenha a determinação, mantenha a fé em você mesmo. Permita que as pessoas ao seu redor te acolham, te ajudem. E sempre lembre de cuidar de você, da sua saúde. É o que mais me dificultou, me postergou a minha entrada. Então é o que eu acho que mais fica, né? Você saber lidar com você mesmo e se permitir ter o seu momento e não ser tão rigoroso consigo mesmo. Para quem está se formando ou já está indo para o internato, fazendo a faculdade, nunca se esqueça o que te fez motivar a entrar na medicina. A gente vê muitas pessoas, trabalha com muitas pessoas, convive com muitas pessoas. E ter sempre esse sentimento maravilhoso que motivou a gente a cuidar das pessoas é o que ajuda a gente a continuar, a vencer a morfo, vencer a bioquímica, vencer o internato e a chegar aqui no internato também e na vida de formado, dar o seu melhor e olhar para o paciente e falar: aquele paciente que não estava andando no mês passado, agora ele está. E eu contribuí para isso. Obrigada.